Imagine entrar em um lugar onde estivessem reunidos os maiores segredos da humanidade. Livros de filosofia, medicina, astronomia, matemática, geografia e história, escritos pelos maiores pensadores da antiguidade. Agora imagine que esse lugar desapareceu. Não restaram estantes, não restaram livros, não restaram respostas. Durante séculos, pessoas tentaram entender o que aconteceu com a Biblioteca de Alexandria. Alguns culpam um grande incêndio. Outros acreditam que sua destruição aconteceu lentamente, ao longo de centenas de anos. Mas uma pergunta continua sem resposta. Quanto conhecimento a humanidade perdeu para sempre? Para entender esse mistério, precisamos voltar mais de 2000 anos no tempo, até uma cidade que se tornaria o centro do mundo antigo. Essa cidade era Alexandria. Capítulo 1. A cidade que nasceu para ser eterna. No ano 331 a.C., Alexandre, o Grande, conquistava territórios em uma velocidade impressionante. Seu sonho não era apenas vencer batalhas. Ele queria construir cidades que preservassem a cultura e espalhassem o conhecimento por todo o seu império. Foi assim que nasceu Alexandria, no litoral do Egito. Sua localização era estratégica. De um lado, o mar Mediterrâneo. Do outro, rotas comerciais que ligavam a África, a Ásia e a Europa. Rapidamente, mercadores, navegadores, filósofos e estudiosos começaram a chegar de todas as partes do mundo conhecido. Alexandria não demorou a se tornar uma das cidades mais ricas e influentes da antiguidade. Mas seu verdadeiro legado ainda estava por vir. Capítulo 2. O maior projeto intelectual da história. Após a morte de Alexandre, o Grande, o Egito passou a ser governado por Ptolomeu I. Ele acreditava que o conhecimento era a maior riqueza que um reino poderia possuir. Por isso, decidiu criar algo que nunca havia existido. Uma biblioteca que reunisse todo o conhecimento do mundo. A ideia parecia impossível, mas o projeto começou imediatamente. Emissários eram enviados para diferentes reinos em busca de manuscritos raros. Filósofos eram convidados a viver em Alexandria. Escribas trabalhavam diariamente copiando pergaminhos. E havia uma regra curiosa. Sempre que um navio chegava ao porto de Alexandria, os livros encontrados a bordo eram levados para a biblioteca. Os escribas faziam cópias cuidadosamente. As cópias eram devolvidas aos donos. Já os manuscritos originais permaneciam na coleção da biblioteca. Graças a essa estratégia, o acervo cresceu rapidamente. Em poucas décadas, Alexandria havia se transformado no maior centro de conhecimento já visto até aquele momento. Parte 2. O auge da maior biblioteca do mundo. Capítulo 4. O Palácio do Conhecimento. Imagine caminhar por enormes corredores iluminados por tochas. Em cada sala, prateleiras repletas de pergaminhos cuidadosamente organizados. O cheiro do papiro recém-escrito se misturava ao som de estudiosos debatendo filosofia, matemática e astronomia. A Biblioteca de Alexandria não era apenas um prédio. Ela fazia parte de um enorme complexo chamado Museu de Alexandria. Naquela época, a palavra museu significava algo diferente do que conhecemos hoje. Era um lugar dedicado ao estudo, à pesquisa e ao desenvolvimento do conhecimento. Ali viviam estudiosos financiados pelo governo. Eles recebiam moradia, alimentação e tudo o que precisavam para dedicar suas vidas ao aprendizado. Enquanto muitos povos travavam guerras por terras e riquezas, Alexandria investia em algo muito mais poderoso, o conhecimento. Nenhuma outra cidade do mundo antigo possuía uma instituição parecida. A biblioteca crescia ano após ano. Alguns historiadores acreditam que ela chegou a guardar entre 400 mil e 700 mil pergaminhos. Embora o número exato seja desconhecido, todos concordam que era uma das maiores coleções de manuscritos da antiguidade. Capítulo 5. Os gênios que mudaram o mundo. A fama da biblioteca atraía as mentes mais brilhantes da época. Entre elas estava Eratóstenes, sem satélites, sem computadores, sem qualquer tecnologia moderna. Ele conseguiu calcular a circunferência da Terra usando apenas sombras, matemática e observação. E o mais impressionante, o resultado ficou muito próximo das medições feitas pela ciência moderna. Outro nome importante foi Euclides. Sua obra revolucionou a geometria e continua sendo estudada até hoje. Muitos dos conceitos ensinados nas escolas têm origem em seus trabalhos. Também havia médicos que estudavam o corpo humano, astrônomos que registravam os movimentos das estrelas e filósofos que buscavam compreender a natureza da existência. Todos reunidos em um único lugar. Era como se Alexandria fosse a capital mundial da inteligência. Cada novo pergaminho
representava uma peça do enorme quebra-cabeça da humanidade. Mas nenhum império é eterno, e uma das maiores tragédias da história estava prestes a acontecer. Capítulo 3. Um lugar que reunia os maiores gênios. A Biblioteca de Alexandria era muito mais do que um depósito de livros. Ela funcionava como uma universidade. Ali, estudiosos discutiam ideias, realizavam pesquisas e ensinavam seus alunos. Matemáticos desenvolviam novos cálculos. Astrônomos observavam os céus. Médicos estudavam o funcionamento do corpo humano. Filósofos debatiam questões que ainda hoje fazem parte da nossa sociedade. Era um ambiente onde o conhecimento era valorizado acima de tudo, mas justamente quando parecia que nada poderia interromper esse sonho, os primeiros sinais de destruição começaram a aparecer. E o que aconteceu em seguida mudaria a história da humanidade para sempre. Parte 4. O que a humanidade perdeu? Capítulo 11. Os livros que nunca leremos. Feche os olhos por um instante. Imagine entrar na Biblioteca de Alexandria no auge de sua existência. Corredores enormes. Prateleiras repletas de pergaminhos. Escribas copiando textos à mão. Filósofos debatendo ideias. Astrônomos observando o céu. Agora imagine que praticamente tudo isso desapareceu. A maior tragédia da Biblioteca de Alexandria não foi apenas a destruição de um edifício, foi a perda do conhecimento que estava guardado dentro dele. Até hoje, ninguém sabe exatamente quantos manuscritos existiam ali. As estimativas variam de centenas de milhares de pergaminhos. Mas o número exato permanece um mistério. O que sabemos é que muitos desses textos nunca chegaram até os nossos dias. Alguns autores antigos são conhecidos apenas por citações, feitas por outros escritores. Suas obras completas desapareceram, talvez tenham sido destruídas. Talvez tenham se perdido com o tempo, ou talvez estivessem nas estantes da Biblioteca de Alexandria e nunca mais foram encontradas. Capítulo 12. O conhecimento que poderia ter mudado a história. É comum ouvir afirmações de que a biblioteca guardava tecnologias avançadas, máquinas impossíveis ou segredos capazes de transformar o mundo. Mas será que isso é verdade? A resposta mais honesta é: não há evidências para afirmar isso. O que sabemos, com base em registros históricos, é que Alexandria reunia obras de matemática, medicina, filosofia, astronomia, geografia e literatura. Perder esses textos já foi, por si só, uma enorme tragédia cultural. Isso não significa que havia invenções futuristas escondidas em suas prateleiras, mas significa que muitas ideias, descobertas e interpretações do mundo podem ter desaparecido antes de serem copiadas ou preservadas. É justamente essa incerteza que alimenta tantas teorias. Quando faltam documentos, a imaginação costuma preencher os espaços. Capítulo 13. O legado que sobreviveu. Apesar das perdas, nem tudo desapareceu. Parte do conhecimento produzido na antiguidade foi copiada e preservada por diferentes povos ao longo dos séculos. Manuscritos foram traduzidos para outras línguas. Ideias viajaram entre civilizações. Obras de filósofos, matemáticos e médicos sobreviveram porque foram copiadas repetidamente. Esse trabalho de preservação foi fundamental. Sem ele, talvez soubéssemos muito menos sobre o mundo. Antigo, a história da Biblioteca de Alexandria também deixou uma lição importante. Conhecimentos só sobrevive quando é compartilhado, copiado e protegido. Caso contrário, ele pode desaparecer. Biblioteca de Alexandria deixou de existir, mas sua história continua viva. Ela nos faz lembrar que o progresso da humanidade depende não apenas de criar conhecimento, mas também de preservá-lo para as próximas gerações. E essa talvez seja a maior herança que ela nos deixou. Na última parte deste documentário, vamos responder à pergunta que atravessou séculos. Biblioteca de Alexandria poderia existir novamente? Parte 5. O legado que nunca morreu. Capítulo 14. Uma nova biblioteca para um novo mundo. Mais de 2000 anos se passaram desde os dias de glória da Biblioteca de Alexandria. O mundo mudou. Impérios nasceram e desapareceram. Novas nações surgiram. A tecnologia transformou completamente a forma como produzimos e compartilhamos conhecimento. Mas uma pergunta continuou ecoando através dos séculos. Seria possível reconstruir o maior centro de conhecimento da antiguidade? A resposta começou a tomar forma no final do século XX. No ano de 2002, foi inaugurada a Biblioteca Alexandrina, uma biblioteca moderna, construída próxima ao local onde a antiga Alexandria floresceu. Ela não é uma reconstrução da biblioteca original. Afinal, ninguém sabe exatamente como era o edifício antigo, mas seu propósito é semelhante:
preservar o conhecimento e incentivar a pesquisa para as futuras gerações. Hoje, milhões de livros, documentos e arquivos digitais fazem parte de seu acervo. É uma homenagem a um sonho iniciado há mais de 2000 anos. O sonho de reunir o conhecimento da humanidade em um único lugar. Capítulo 15. O maior tesouro da humanidade. Ao longo deste documentário, vimos guerras, incêndios, disputas políticas e séculos de incerteza. Mas existe algo ainda mais importante. A Biblioteca de Alexandria nos mostra que o conhecimento pode ser frágil. Não basta produzir descobertas. É preciso protegê-las. Ao longo da história, inúmeras obras desapareceram para sempre. Algumas por acidentes, outras por guerras, outras simplesmente porque ninguém as copiou antes que fosse tarde demais. A humanidade aprendeu essa lição da maneira mais difícil. Hoje, armazenamos informações em servidores espalhados pelo planeta. Criamos cópias digitais. Preservamos documentos em diferentes países. Mesmo assim, nenhum sistema é totalmente indestrutível. Obrigado por acompanhar esta viagem ao passado. Se você gostou deste documentário e quer explorar os maiores mistérios da humanidade, as histórias mais fascinantes da antiguidade e os acontecimentos que mudaram o mundo, inscreva-se no Horizonte Oculto. Toda semana, um novo documentário revela fatos, teorias e curiosidades que atravessaram os séculos. Porque a história nunca termina. Ela apenas espera para ser redescoberta. Capítulo 6. O fogo que entrou para a história. No ano 48 a.C., o poderoso general romano Júlio César chegou ao Egito. O país vivia uma disputa pelo poder entre Cleópatra e seu irmão. César decidiu apoiar Cleópatra. A decisão desencadeou uma guerra dentro da própria cidade de Alexandria. Durante os combates, navios romanos foram incendiados no porto. As chamas se espalharam rapidamente. Segundo alguns escritores da antiguidade, o fogo atingiu depósitos próximos à biblioteca. Mas aqui começa um dos maiores debates da história. Será que esse incêndio realmente destruiu a biblioteca de Alexandria? Ou apenas parte dela? Os relatos antigos são contraditórios. Alguns afirmam que milhares de pergaminhos foram consumidos pelas chamas. Outros acreditam que a biblioteca continuou funcionando por muitos anos depois do conflito. A verdade é que ninguém sabe ao certo. E isso torna o mistério ainda maior. Porque se Júlio César não destruiu a biblioteca, quem destruiu? Parte 3. A morte lenta da biblioteca. Capítulo 7. A verdade pode ser muito diferente. Durante séculos, a maioria das pessoas acreditou em uma única história, que um grande incêndio destruiu a biblioteca de Alexandria em apenas uma noite. É uma narrativa dramática. Mas será que ela é verdadeira? Hoje, muitos historiadores acreditam que não. Na realidade, não existe um documento da época que prove que toda a biblioteca foi destruída durante o incêndio, provocado no período de Júlio César. Pelo contrário, há indícios de que ela continuou existindo por muitos anos depois daquele episódio. Isso significa que a destruição da biblioteca de Alexandria pode ter sido muito mais lenta e silenciosa do que imaginamos. Capítulo 8. O esquecimento começa. Conforme os séculos passaram, o mundo antigo mudou. Grandes impérios surgiram. Outros desapareceram. Guerras passaram a ser frequentes. Reis eram substituídos. Religiões se transformavam. Cada mudança afetava diretamente a biblioteca. Os governantes que antes financiavam estudiosos já não tinham o mesmo interesse. Os recursos diminuíram. Os escribas deixaram de copiar manuscritos. Os prédios começaram a sofrer com o tempo. Quando uma biblioteca deixa de receber novos livros, ela começa a morrer lentamente. E foi exatamente isso que aconteceu. Capítulo 9. O ataque ao templo do conhecimento. No final do século IV, o cristianismo tornou-se a religião oficial do Império Romano. Muitas construções ligadas às antigas tradições pagãs passaram a ser vistas com desconfiança. Em Alexandria, existia um templo chamado Serapeu. Esse local abrigava uma biblioteca considerada por muitos estudiosos uma extensão da Biblioteca de Alexandria. Em 391 d.C., durante conflitos religiosos, o templo foi destruído. Relatos antigos descrevem cenas de destruição. Estátuas foram derrubadas. Objetos considerados pagãos desapareceram. O que aconteceu com os manuscritos guardados ali? Ninguém sabe ao certo. Alguns pesquisadores acreditam que muitos textos foram perdidos nesse momento. Outros afirmam que parte do acervo já havia desaparecido muito antes. Mais uma vez, a história não oferece respostas definitivas. Capítulo 10. A conquista árabe.
Outro episódio frequentemente citado aconteceu em 642 d.C., quando os exércitos árabes conquistaram Alexandria. Durante muitos anos, circulou a história de que o califa Omar teria ordenado a destruição dos livros restantes. Segundo essa versão, ele teria dito: se os livros concordam com o Alcorão, são desnecessários. Se discordam, são perigosos. É uma frase famosa, mas há um problema. Os historiadores modernos consideram essa história muito improvável. Ela apareceu em registros escritos séculos depois dos acontecimentos, sem evidências contemporâneas que a confirmem. Hoje, muitos especialistas acreditam que essa narrativa é uma lenda. Isso reforça uma ideia importante. A Biblioteca de Alexandria provavelmente não foi destruída por um único homem, nem por um único incêndio. Ela desapareceu aos poucos, vítima de guerras, abandono, mudanças políticas e da passagem do tempo. E talvez essa seja a parte mais triste de toda a história, porque o conhecimento nem sempre desaparece de uma vez. Às vezes, ele é esquecido lentamente. Mas existe uma pergunta ainda mais fascinante. O que havia dentro da Biblioteca de Alexandria? Será que ela guardava descobertas científicas que poderiam ter mudado o rumo da humanidade? Ou estamos imaginando um lugar ainda mais extraordinário do que ele realmente foi? Parte 4. O que a humanidade perdeu?